Já voltamos, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula. A gente acabou de falar sobre os imperativos categóricos, né? E agora a gente vai falar da utilização desses imperativos, né, dentro da sociedade, de acordo com alguns pensamentos filosóficos, né? Esse uso dos imperativos categóricos, ele vai se denominar utilitarismo, tá? E a gente tem aí alguns filósofos, né, abordando como que esses imperativos deveriam ser usados. David Hume, por exemplo, um cara que a gente citou, eu não lembro agora se em filosofia já, eu acho que foi na aula de sociologia, ele diz o seguinte: utilidade, no sentido prático, implica o exercício da política, propriamente dita, sendo que a mesma conduz a um fim proposto. A utilidade está na esfera ética, vinculando-se à meta de atingir a felicidade. No terreno da moral, a amizade, a justiça, a conduta social e pessoal servem como parâmetros para aferir a felicidade. Basicamente, o David Hume ele está falando aí para a gente, né, o que esses imperativos eles vão acabar gerando, certo? No exercício da política, por exemplo, né, ele está dizendo, está se pautando por uma boa conduta, né, a questão ali de que, utilizando os imperativos categóricos, o determinado político do Poder Executivo ou do político do Legislativo, ele vai basear a sua política em propostas boas para a sua sociedade. Né? E além disso, né, como que eu avalio uma pessoa que utiliza bem essa questão imperativa? Né? Quantos amigos a pessoa tem? E que tipo de amigos são? Qual é a questão de justiça que a pessoa tem? É uma justiça que é boa porque é uma justiça que ela acredita? Ou uma justiça que é boa porque ela faz bem a todos? E a conduta social dessa pessoa? Como ela se porta? Como ela trata o próximo? Né? Essa questão, né, seria aí, né, uma das principais formas de você olhar, pô, o cara tem amigo pra caramba, pô, ele tem um senso de justiça legal, ele é um cara justo mesmo, né? Pô, e a conduta? O cara fala com todo mundo, ele é alegre, né? Isso aí são os parâmetros, de acordo com o utilitarismo do David Hume, né, aonde se avalia se aquela pessoa tem felicidade. Essa seria a felicidade de verdade, né? Um outro filósofo, pessoal, era o Jeremy Bentham. O Bentham, ele vai dizer as seguintes pautas. Todos os indivíduos desejam a sua própria felicidade. Isso aí é meio... né? É fundamental que todos os indivíduos busquem a sua própria felicidade. Puxa, bem legal. Logo, é desejável que todos os indivíduos busquem a felicidade de todos os indivíduos. Ah, agora sim chegamos a um ponto essencial, né? Eu busco a minha felicidade, porque eu desejo a minha felicidade. E se todos os indivíduos desejam felicidade, é porque você quer ser feliz, não é? E porque eu quero ser feliz também. Então, é desejável para uma sociedade perfeita, uma forma de vida agradável, que todos busquem a felicidade de todos os indivíduos. É o que acontece na nossa política? Não, não é o que acontece na nossa política, né? Infelizmente, o que a gente mais tem na história do Brasil é caso de políticos que se deixam levar pelos interesses próprios, deteriorando os interesses da sociedade pela qual eles deveriam legislar, né? Quantos a gente vê aí, né, que criam leis para benefício próprio, né? Enquanto outros passam fome, não tem nem um pratinho de comida para comer durante o dia, certo? Então, é essa busca pela felicidade de todos que pautaria, que seria desejável, né, para se alcançar algo digno, para se alcançar algo ali que seria correto. Tá legal?
Dentro da política, o Bentham ele ainda vai mais a fundo, dizendo que as ações devem ser avaliadas por suas consequências, né? Então, a questão ali, o exemplo da boa vontade que eu falei, né? Ah, eu ajudei o ceguinho, e aí ele conseguiu sair da estação, trabalho feito. Ele tá bem? Puxa, ele tá bem. A minha ação deu certo, valeu a pena. Então, é a consequência dessa minha boa vontade que ela vai ser avaliada, não a minha boa vontade por si só, né? Por quê? Por quê, pessoal? Principalmente por conta disso aqui, ó. Quantas pessoas não fazem boas vontades só para aparecer para os outros? Hã? E se eu fui ajudar o cego, mas pedi para um amigo meu ficar um pouquinho de longe, filmando eu ajudando o cego? Para eu me vangloriar, para eu mostrar para todo mundo? Aí essa daí não seria uma boa vontade. Então, as ações dentro da política, elas são pautadas pelas consequências. Ah, o cara fez ali uma medida boa ao seu ver. Só que quando ela passou a ser efetivada, ela causou mais mal do que bem. Ou não causou bem nenhum. E aí? Foi uma boa vontade? Foi uma medida correta? O utilitarismo está avaliando essas questões aí, né? O critério para mensurar as consequências de uma ação é a sua utilidade. É o que a gente acabou de falar, né? Tem que ser coisas que são benéficas, que são úteis ao bem-estar comum. O bem fundamental é a felicidade, entendida como satisfação de necessidades humanas. Então, é o quê? Colocar medidas que gerem satisfação. E aí, né, tem muita gente, muito cético, né, que fala assim, né, ah, o cara fez a medida tal para conseguir voto. É a questão da utilidade, né? Se uma pessoa, se a minha comunidade, ela está pedindo há muitos meses para asfaltar a minha rua, e aí no ano eleitoral vai lá o cara e asfalta a minha rua. Ele vai ganhar voto? Ele vai ganhar voto. Mas o meu problema não foi atendido? Eu agora não estou feliz? Quarto ponto. A felicidade é algo que cada indivíduo determina por si, né? A minha satisfação, ela não é igual à sua. Eu posso estar satisfeito com uma ação política de um cara e você não está, e vice-versa. E o último, a felicidade plena de um indivíduo realiza-se quando a maioria das pessoas também é feliz. Sempre vai ter um ranzinza no meio da galera, tá? Sempre vai ter um só para contrariar, ok? Mas, em suma, a ideia, ela tá falando, né, que para eu ser feliz plenamente, as pessoas ao meu redor, elas têm que estar felizes também, tá? Não é possível eu ter felicidade com pessoas que não são felizes vivendo do meu lado, ok? Um outro filósofo, pessoal, que participa desse movimento aí utilitarista, né, mas de uma forma um pouco mais crítica, foi o Stuart Mill, né? Ele vê essa questão da felicidade como algo assim um pouquinho diferente, né? Ele não diz que a felicidade ela é tão individualizada assim, né? Que, na verdade, há uma questão social que pré-estabelece esse estado de felicidade. Basicamente, assim, o que é felicidade para mim pode não ser felicidade para você, tá? Então, não seria uma questão ali individualizada, e sim uma questão pré-estabelecida pelo âmbito social que eu estou vivendo, ok? Bom, gente, e o Stuart Mill, ele fica nessa questão aí, né, se dando inclusive pela questão da areté, né, que é? É a questão do fazer o bem, né, a questão de ser pautado por coisas ali boas, né, então a areté
vai ser utilizada aí como forma de avaliação, né, dentro do utilitarismo do Stuart Mill, tá bom? A questão da justiça e da injustiça, pessoal, também vai ser muito bem vista dentro desse período aí. Por quê? Porque a justiça, para mim, ela pode ser uma coisa. Para você, ela pode ser outra. Mas é a mesma questão da liberdade. Se a gente vive em um mesmo lugar, eu tenho que ter somente uma justiça. Ela não é a sua e ela não é a minha. Ela é de todo lugar que a gente vive, né? Então, o iluminismo, ele vai vir trazendo todas essas questões aí bem à tona, tá legal? Como a gente já abordou, vou falar de novo, foi muito importante para aquelas duas grandes revoluções lá da Europa, né? E aí a gente faz aqui um pequeno parênteses, né, antes de entrarmos aí na filosofia do Hegel e do Marx. Por quê, pessoal? Porque vamos contextualizar um pouquinho a questão primeiro da Revolução Industrial. Então, de maneira bem básica, de maneira bem sucinta. Ela começou lá em Manchester, na Inglaterra, né? O sistema de economia agrário, ele estava muito precário, não dava mais para continuar baseando a economia do país pela agricultura, né? Então, passa-se a elaborar maquinários, né, que agilizam a produção das coisas. Percebam, pessoal, máquina. Quem faz máquina? Cientista. Aonde que aconteceu? Na Inglaterra. Então vejam as consequências, né? Vejam o porquê da gente ter abordado lá no começo da aula que quando você não tem uma religião institucionalizada, o negócio muda, né? Então, a Revolução Industrial, ela surge, ela vai mudar a vida de todo o planeta. Não é só da Europa, não é só da Inglaterra, é do mundo todo, tá legal? E é por conta disso, pessoal, que vai iniciar-se uma nova ciência social a partir dessas duas revoluções, né? Agora, a sociologia, diferente da filosofia, que estuda o homem, né? A sociologia, ela vai estudar basicamente a participação desse homem dentro da sua respectiva sociedade. Então vejam o seguinte, com essas mudanças aí, pessoal, outras mudanças precisam ser elaboradas. A forma de trabalho mudou completamente. O dia a dia do ser humano, ele muda completamente. A maioria do povo morava no campo, que era onde estava o trabalho, né? Muitas pessoas, ao longo de toda a Idade Antiga, moderna, medieval, nunca viram nenhuma vez na vida uma cidade, pessoal. Nunca. Nasceram ali no mesmo lugar e morreram ali no mesmo lugar, sem sair daquele perímetro, né? Agora, isso vai mudar, isso vai ser revolucionário. Todo mundo vai querer morar na cidade. O trabalho não está mais no campo, o trabalho está na cidade. É onde ficam as fábricas. Elas precisam ficar perto dos portos, onde esses produtos possam ser escoados e vendidos para outros lugares, né? E, em segunda mão, vem também a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela acontece também por conta de uma questão de má administração política, né? O Luís XVI, rei da França da época, ele morava fora de Paris. Quando essa mudança aconteceu, quase 200 anos, quase 100 anos após o reinado antes do reinado do Luís XVI, acho que pelo tataravô dele, que foi o Luís XIV, ela não foi bem-vinda, nem pela nobreza, muito menos pela sociedade, né? Você imagina um governante que não mora na capital? Como é que ele vai ver os problemas? Como é que ele vai atender os problemas? E não se esqueçam do seguinte, viu, galera?
A gente não está falando de um mundo que tem um WhatsApp. A gente não está falando de um mundo que tem rede social, telefone, telegrama. Não tem nada disso na Revolução Francesa. Então, toda vez que o rei tem que tomar uma decisão, ele tem que enviar uma mensagem por um mensageiro que vai até a capital, elabora ali a decisão, aí volta para dar resposta para o rei. É algo muito cansativo, é algo muito demorado. Um rei que mora fora da sua capital só poderia gerar problemas, tá? E aí um cara, um universitário, né, lá de Paris, chamado Maximilien Robespierre, ele vai acabar tomando ali a frente de um movimento revolucionário, né, que vai tomar a Bastilha, né, uma prisão francesa muito marcada pela tortura que impôs, né, durante vários anos, né, desde quando ela passou a funcionar lá em meados do século XII ou XI, se eu não estou enganado, e acaba, né, mudando todos os alicerces políticos do mundo. Porque a França, ela sempre foi um modelo de monarquia, né? Quando se fala em moda, arte, forma de governo, corte, a França era sempre o parâmetro a se seguir. Quando você olha as monarquias da Prússia, da Rússia, da Bélgica, da Holanda, da Áustria, quer dizer, da Inglaterra, muitos pontos que elas usavam eram baseados no que a França tinha feito primeiro. A França sempre foi a pioneira. E aí, do nada, o rei perde o poder e depois perde a própria cabeça. Essas duas mudanças sociais, pessoal, elas foram revolucionárias. E é por isso que a gente não fala movimento industrial ou mudança da monarquia francesa. Não, elas foram de fato revoluções que mudaram o mundo e acabaram tornando possível uma outra forma de pensamento vigente, que é a que a gente vai começar a ver após um intervalo breve de 1 minutinho. A gente já volta.